Gostaria de saudar a igreja com o Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, pela oportunidade que Ele já tem nos concedido de poder ter chegado até aqui neste lugar. Este lugar é bom. Aleluia. Este lugar é lugar de oração. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da sua esposa, irmã Sandra, e por todos os irmãos que estão envolvidos na obra de Deus. Esta obra, ela não é fácil, mas tem uma coisa, é prazerosa. Se você tiver prazer em fazer algo para o Senhor, você está fazendo o melhor desta terra. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11. Esse capítulo faz parte da leitura do livro de Marcos que estamos fazendo na consagração, e o pastor ele já nos deu uma palavra, uma reflexão hoje pela manhã. Deus colocou esse texto para compartilharmos à noite com os irmãos presentes nesta casa, né? Um texto que nos ensina e que nos traz várias lições para os nossos dias atuais. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É um versículo, irmão, que também se coloca pelo momento ciclo de oração, né? E eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao meu e ao seu coração por meio daquilo que Ele tem colocado no meu coração. Aleluia. Esse texto, irmão, Marcos, ele faz menção da figueira seca. Em uma certa ocasião, Jesus, ele ia passando com seus discípulos, e o versículo 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Veja que o texto relata que Jesus, ele teve fome. Aleluia. E ele avistou uma figueira, e essa figueira, ela aparentava ter frutos. Aleluia. Porque segundo os historiadores, aleluia, uma figueira, quando ela estava bem folhada, era sinal que havia ali frutos. Aleluia. Segundo os historiadores, as folhas da figueira, ela, no momento em que ia crescendo, junto com as folhagens, ia crescendo também os seus frutos. Aleluia. Mas a Bíblia registra que não era tempo, aleluia, de haver fruto naquela figueira. Aleluia. E Jesus, vendo que não tinha fruto, Jesus amaldiçoou aquela figueira e seguiu a sua viagem. E os seus discípulos ouviram ele amaldiçoando aquela figueira. Aleluia. E Jesus, indo adiante, entrou, aleluia, naquele lugar onde era o templo. E quando ele
ele chegou no templo, havia ali algumas coisas que estavam em desordem. As pessoas estavam fazendo daquele lugar como bem eles queriam, tirando proveito, vendendo, trocando, aleluia, fazendo tudo ao seu querer. E Jesus, ele se indignou com tudo isso e foi colocando as coisas em ordem e disse para todos os presentes: este lugar é casa de oração. Aleluia! Este lugar é casa de oração. E nesta ocasião os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, eles, aleluia, maquinavam, ou seja, eles arquitetavam pegar Jesus e matar. Aleluia! Estavam esperando só uma ocasião. Bendito e exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. O versículo 18 diz: buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saíram para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira, aleluia, se tinha secado desde as raízes. Veja, aleluia, que eles retornaram pelo mesmo lugar, e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Aleluia! E o que nós podemos aprender desse texto? O milagre da figueira. Aleluia! E o que podemos aprender no capítulo 11 de Marcos? Primeira coisa que nós podemos aprender desse texto: que tudo que Jesus faz tem um propósito. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Talvez, se você lê o texto desapercebido, você vai até pensar: será que era realmente necessário que Jesus amaldiçoasse aquela figueira? Porque nem tempo, aleluia, daquela figueira ter frutos era. Então, talvez nem fosse necessário. Mas quem é eu, quem é você, para indagar o propósito de Deus? Aleluia! Porque tudo que Ele faz tem um propósito. Saia daqui nesta noite sabendo que tudo que Deus faz tem um propósito na minha e na sua vida. Aleluia! E este propósito era trazer algumas lições. Aleluia! Porque aquele povo, eles rejeitaram Jesus. Eles cumpriram a lei de Moisés da forma que eles queriam. Aleluia! Mas eles rejeitaram Jesus, aquele que a própria lei estava escrito que um dia ele viria para cumprir todas as palavras que foram ditas por meio dos profetas. Mas eles rejeitaram. Aleluia! Segundo lugar, Jesus, ele estava trazendo lições para os discípulos na oportunidade. Veja que esta figueira, ela tem também, aleluia, uma ilustração daquele povo dali de Jerusalém, porque aquele povo, eles honravam o Senhor só com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Aleluia! E aquela
bonita, a figueira, representava Israel, aleluia, pela sua forma religiosa, pela sua forma, aleluia, de demonstrar ali uma ligação com Deus. Mas Jesus, ele tem um propósito em tudo que ele faz. Aleluia! E aquela figueira foi a coisa mais excelente que ele encontrou no caminho para que ele viesse trazer algumas lições para os seus discípulos. E ele aproveitou a oportunidade que Pedro lembrou, mostrou a ele a figueira, e ele disse: agora eu preciso falar algo. Aleluia! E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse: mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este mundo, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia! Primeira coisa, a primeira lição que Jesus traz para os discípulos é a fé. Aleluia! Se você vê alguém, irmão, que diz: eu sou cristão, mas ele não pratica a fé, ele não tem fé, alguma coisa está errada. Aleluia! E Jesus ele trouxe a lição para os seus discípulos: ora, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este mundo, ergue-te e lança-te no meio do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, só é possível você crer por meio da fé. Porque a fé ela vai gerar em você a confiança, aleluia, em Deus. E tudo que você pedir crendo, aleluia, você vai alcançar, você vai receber, aleluia. Esta é uma lição para os seus discípulos, porque Jesus estava preocupado, porque ia chegar um momento, isso era semana antes dele passar pela crucificação, e ele precisava deixar alguns ensinamentos para os seus discípulos, aleluia, porque foi através dos discípulos que hoje eu e você estamos aqui, louvando e bendizendo ao nome do Senhor por meio da fé. Aleluia! Porque isso vos digo, aleluia, que tudo que pedires orando, crede, que o recebereis e tereis. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. A segunda lição que Jesus dá aos discípulos é a oração. Aleluia! Você precisa crer, mas você precisa pedir a Deus por meio da oração. Aleluia! Porque a oração ela é fundamental na vida dos seguidores de Cristo. Aleluia! Porque quando você crê, aleluia, você está conversando com Deus, crendo que Ele vai fazer. Aleluia! E se você crê, tudo é possível aos que creem. Aleluia! E Jesus, aleluia, ele aproveita todo o espaço para fazer com que os seus propósitos alcancem a vida da igreja. Aleluia! No livro, irmão, de Mateus capítulo 9, aleluia,
versículo 24 diz assim: Disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Certa ocasião, Jesus vai passando e um homem importante chega até Jesus, se prostra diante dele, pede socorro. Aleluia. Por que ele foi pedir? Porque ele estava crendo. Aleluia. Ele estava com aquela fé convicta, aleluia, que Deus, por meio de Jesus, podia operar o milagre. Porque ele saiu de casa e ele já estava sabendo, aleluia, que aquela menina estava meio morta. E depois o resultado veio. Alguém trouxe a notícia que aquela menina estava morta. Aleluia. Mas Jesus, ele tem os seus propósitos. Aleluia. E naquele momento, Jesus ele disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Tem momento, irmão, que tem coisas que Deus faz que as pessoas até criticam, debocham, elas riem, aleluia, porque às vezes é loucura para o mundo, aleluia, mas a palavra de Deus, ela é o poder de Deus, e ela se cumpre na vida da igreja, porque a igreja foi comprada, lavada e remida no sangue de Jesus. E tem coisa que parece loucura, tem coisa que a gente passa, que as pessoas dizem: eu não acredito. E por que está passando por isso? Aleluia. Eu ia, irmã, segunda-feira, saí de casa, era 1h50 da madrugada. Passei e na estrada até chegar em Tangará, 18 quilômetros. Passei, avistei alguns carros do ponto, mas nada fora do normal. Fui embora, segui minha viagem, cheguei, e enquanto eu estava arrumando a minha mercadoria, chegou uma notícia. Aleluia. Fulano de tal foi atingido por uma bala por meio de uma tentativa de assalto aí na estrada. E a gente ficou preocupado, porque feirante é como os irmãos que na igreja tem que estar em comunhão, um ajuda o outro, aleluia. E a gente ficou preocupado, mas para a honra e a glória de Jesus, nada foi grave, aleluia. Mas poderia ter sido, aleluia. Mas por que você está dizendo esse motivo? Porque poderia ter sido comigo, aleluia. Mas Deus me guardou, aleluia, me guardou a vida daquele jovem também, porque o disparo que foi feito foi para acertar a cabeça dele. E quando ele se abaixou dentro do carro, que deu uma arrancada do carro, a bala pegou o sol e raspou nas costas dele. Aleluia. Porque, irmão, nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que guarda, um Deus que zela pelos seus, aleluia. E nesta oportunidade, Jesus ele estava sendo criticado. A menina estava morta, porque o texto, aleluia, diz que a menina tinha morrido, aleluia. Mas a última palavra é do Senhor. Se o Senhor ainda não deu a última palavra, eu quero que você saia daqui crendo, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre, porque tudo que pedires orando, crede que o recebereis e o tereis. Aleluia. E a menina
delegou o trabalho do círculo de oração, que ela era dirigente, para quem está aqui que não sabe. Aleluia! E era uma batalha travada. Aleluia! A irmã pediu oração a gente. Irmão, ora por mim, porque a batalha está travada em casa. Irmão, porque a batalha, ela começa a ser travada agora na família. Aleluia! Mas o Senhor está dizendo assim, ó, por meio do Espírito Santo, aleluia, os empecilhos foram tirados, aleluia, e eu preciso de ti para fazer algo a favor dessa obra. Aleluia! Diz assim o Senhor nesta noite para a tua serva. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Aí os discípulos, ouvindo as lições, eu creio que eles começaram a entender o propósito de Deus, porque quer ver como você entender o propósito de Deus, Deus começa a falar, porque Deus tem forma de falar assim, verbalmente, mas Ele fala por meio das ações também. Começa a acontecer algumas coisas que aos nossos olhos não estão corretos. Aleluia! Pensamos que sair do controle. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Aleluia! Coisa boa, irmão, é você viver experiências com Deus. Ah, irmão, eu não vivo experiência com Deus, porque você não quer. Quando acontece algo, você diz, não, está tão difícil. Aleluia! Para ter experiência com Deus, tem que passar pelo estreito. Aleluia! No dia do meu acidente, irmão, eu cheguei ali na porta da igreja e teve alguém que olhou e disse assim, não teve nada. Olha, meu Deus, aleluia! Qual é o Deus que você tem crido? Não é o Deus, aleluia, que tem poder de tirar a vida e poder também para trazê-la de volta? Está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 2, Ele tem o poder de tirar a vida e também tem o poder de tornar, trazer a vida. Aleluia! Nada que acontece na palavra de Deus está fora do padrão, porque toda palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tem algumas pessoas que ficam contando experiências de pessoas que vivem na feitiçaria, tanta coisa, mas quando começa a ouvir a palavra de Deus, parece que está cristão nos ouvidos. Aleluia! Porque ele acha mais fácil crer nas coisas da parte do inimigo do que na parte do nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Mas eu quero que você saia nesta noite, aleluia, com essa certeza que por meio da sua oração, se você crer, você vai receber resposta de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu tenho vivido experiências com Deus. Não tenho nada contra quem contra as experiências que alguém viveu. Edifica também a nossa fé. Mas bom é quando você vive as experiências com Deus. Porque as experiências, ela traz para nós maturidade também. É ensinamento. Aleluia! E por meio de tudo, irmão, a gente vai ficando mais robusto. Parece que você está passando por cima dos espinhos.
poder para passar com você por dentro das chamas. Aleluia! E se for por dentro dos rios, Ele também passa com você. Aleluia! Porque Ele vela para cumprir com a sua palavra. Aleluia! Tem coisas que são imediatas. Veja que quando Jesus amaldiçoou a figueira imediatamente secou. Os discípulos não perceberam, porque eles foram adiante. Mas quando retornaram, eles viram que algo tinha acontecido. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Tem coisas que são imediatas, mas tem coisas que demoram. Vocês escutaram o pastor testemunhando algo que já fazia 12 anos? Para ele, talvez até disse assim: vai ficar para sempre essa experiência. Aleluia! Mas Deus, Ele está resolvendo as tuas causas. Agora, irmão, para isso tem alguns detalhes. Às vezes as pessoas pegam a palavra, lê, aí querem atropelar o que está escrito. Aleluia! E bom é que a gente tenha atenção. Veja que o versículo, aleluia, 24, aí quando vai para o 25, aí Jesus diz: e quando estiveres orando, perdoais se tendes alguma coisa contra alguém. Detalhe, aleluia, porque tem coisas, irmão, que vai acontecer dia a dia da nossa vida, aleluia, que causa às vezes transtorno. Você se preocupa como servo do Senhor, mas é importante, aleluia, que você faça uma análise quando você estiver orando, para que você tenha, aleluia, a certeza de que você está bem, que você não guardou nenhuma macumba lá no seu profundo, no seu interior. Aleluia! E aí é onde está a importância. Aleluia! Porque Deus, Ele quer operar nas nossas vidas. Aleluia! Aí Ele disse: se tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é algo que você precisa analisar nesta noite. Aleluia! Deus está colocando aqui, aleluia, um ponto. Olha, é necessário. Isso não é algo que você ainda pode pensar. Não vou pensar se eu vou tirar isso do meu coração. É necessário, aleluia, porque se não haver isso, irmão, jamais o nosso Deus, Ele vai perdoar nossas falhas, porque somos falhos. Aleluia! Todo dia, irmão, nós erramos, mas quando estamos em oração, é necessário fazermos uma análise. Eu conversava com alguém quando eu estava cortando o cabelo. Coisa boa não é quando você está na graça. Aleluia! Eu cheguei no assunto lá, era caixa pornográfica, com as palavras meias. Mas eu cheguei, sentei no ambiente e fiquei ouvindo. Aí daqui a pouco aí Deus muda no cenário. Aleluia! E aquilo que era a palavra torta já mudou, já começou a sair assunto da Bíblia. Aleluia! E o assunto, irmão, era que ninguém pode perdoar, não. É muito difícil. Eu digo: se não tiver em Cristo. Se tiver em Cristo, é possível sim. Aleluia! Mas
de alguém que aqui eu não quero, aleluia, que ninguém cresça, nem eu. Eu quero que eu e você diminua, mas que Jesus ele cresça. Aleluia. Mas irmão, eu tenho maturidade suficiente para perdoar quem tirou a vida do meu filho. Aleluia. Irmão, como é que você vai demonstrar isso? É pelas minhas ações. Não são só com palavras, porque se ficar só em palavras, talvez fique alguma brecha. Mas se for por meio das ações, aí verdadeiramente o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Aleluia. O que Jesus quer, irmão, é a glória. A glória é para Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Então tudo que você for fazer, peça a Deus em oração, crendo que você vai receber. Aleluia. Mas veja, irmão, que tem alguns detalhes. E esses detalhes não podem ser atropelados nem impedidos. Aleluia. Então, aleluia, sai daqui nesta noite de posse da sua vitória. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus ele falou no seu coração nesta noite. O Monquinho tem essa maneira assim simples. Aleluia. Não porque, irmão, cada um tem a sua maneira e Deus operar e Deus usar. Aleluia. E eu me sinto bem da maneira que Deus ele me usa. Amém. E que o nome dele seja glorificado para todos sempre. Então eu agradeço essa oportunidade que os irmãos orem por mim. Eu vivo uma vida, aleluia, de renúncia. E para ver essa vida de renúncia, vocês sabem que não é fácil. Aleluia.